Oi, tudo bem? Tem vídeo novo chegando com mais conteúdos para você. Organize seu material e curta ao máximo a aula que vem por aí. Olá pessoal, na aula de hoje em Sociologia, vamos conversar um pouco a respeito de etnocentrismo e relativismo cultural, seguindo o que nós já viemos conversando sobre o que é cultura. Então, aqui temos uma definição bem clara de etnocentrismo, que está vinculado à forma como analisamos o mundo à nossa volta, de modo que a nossa cultura seja o centro pelo qual o mundo e os outros indivíduos são avaliados. Etno, de etnia, centrismo, de centro. Então, aqui nós temos muito bem clara a definição. E na figura espelhada no nosso slide, nós temos então um aquário com vários peixinhos e um peixe no centro, se sentindo o centro, onde todos olham para ele, toda a comunidade, toda a sociedade, toda a família está olhando para um único peixe, um único ser. Então, etnocentrismo, quando nós colocamos a nossa cultura no centro de tudo. O relativismo cultural, ele defende que uma cultura só pode ser compreendida ao se considerar o contexto de suas próprias tradições e lógicas culturais. Para tanto, faz-se necessário exercitarmos a alteridade, que tem relação com o reconhecimento do outro, mesmo que a princípio existam diferenças culturais que nos tornem completamente distintos, diferentes. Ruth Benedict afirma que a cultura funciona como uma espécie de lente pela qual os seres humanos observam o mundo. Pessoas de culturas diferentes utilizam lentes diversas, apresentando, consequentemente, visões de mundo bastante diferentes. Explica o porquê de existirem não apenas as diferenças, mas também o estranhamento, os conflitos e os desentendimentos de uma cultura em relação à outra. Quando nós não conseguimos colocar esta lente da sociologia nos nossos olhos, nos nossos conceitos, para observar a sociedade, nós acabamos nos estranhando, nós acabamos nos admirando com o diferente. Muitas vezes este estranhamento ele não é positivo. Ele acaba sendo um estranhamento negativo. A alteridade, ela significa nos colocarmos no lugar do outro a fim de compreendermos sua lógica de vida. No etnocentrismo ainda, a nossa cultura se apresenta para nós como a referência pela qual o mundo e os outros são avaliados. Os seres humanos, em seu processo de socialização, incorporam determinadas condutas e padrões que são considerados normais, aceitáveis, verdadeiros e até mesmo esperados pelos demais. E como anormais, perigosos e até mesmo repulsivos, nós colocamos os comportamentos diferentes dos nossos, daqueles que nós estamos habituados a ter, a ver, a pensar ou até mesmo a gostar. O etnocentrismo tem sido historicamente observado nos grupos humanos que muitas vezes reagem ao que parece contradizer ou ameaçar as práticas e os costumes já estabelecidos. Toda cultura tem sua lógica e coerência interna. Então, Ruth Benedict diz que uma cultura não é a simples justaposição de traços culturais, mas uma maneira coerente de combiná-los. A antropologia cultural, ela criticou o etnocentrismo e introduziu a noção de relativismo cultural. O relativismo cultural nada mais é do que uma cultura
só pode ser compreendida considerando o contexto em suas próprias tradições e lógicas, justamente pela impossibilidade de realizar comparações entre diferentes culturas. O nosso hábito, o nosso dia a dia, é estarmos sempre comparando um fato ao outro, uma coisa ao outra, um ser ao outro, e nos esquecemos de contextualizar esses fatos, estas situações, estes seres. O porquê vive assim? O porquê está pensando assim? O porquê se comporta desta maneira? Por que as relações desta pessoa, elas funcionam deste jeito e não iguais aos meus? É necessário, então, que a gente exercite a alteridade, que nós nos coloquemos no lugar do outro a fim de tentar compreender a lógica da sua vida. A alteridade ela tem relação com o reconhecimento do outro, mesmo que a princípio existam diferenças culturais que nos tornem completamente diferentes. Nós não precisamos concordar, não precisamos aceitar. Basta apenas nos colocarmos no lugar do outro, entender por que pensa, age, vive daquela maneira e respeitar. A reação de perplexidade ou choque cultural que enfrentamos ao nos depararmos com culturas diferentes da nossa é um fenômeno normal entre os seres humanos. Porém, quando estudamos, compreendemos e reconhecemos a cultura do outro, não apenas acabamos descobrindo semelhanças com a nossa cultura, como nos questionamos acerca de nossas próprias práticas culturais. Então, para nós encerrarmos a aula de hoje, eu peguei uma charge que está lá no nosso livro e coloquei aqui no slide. Conforme a interpretação da charge aponte em que medida podemos identificar nela a presença de etnocentrismo na reação dos personagens. Como esse etnocentrismo é explorado para gerar ironia. Então, os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil e viram os índios, eles falaram um com o outro: "Meu Deus, eles não usam roupas!" E os índios, olhando para os portugueses, falaram um para o outro: "Olha, eles não usam penas." Ou seja, temos aqui um relativismo cultural muito importante, porque relativizamos a cultura do outro com a nossa. Ficamos comparando a cultura do outro com a nossa, e aí nós acabamos ironizando a cultura do outro, porque não é igual à nossa, porque é diferente. Então, fiquemos com esta reflexão de hoje, nesta aula de Sociologia, e que nós tenhamos um bom dia, um bom fim de semana e nos encontramos na próxima aula. Curtiram o conteúdo? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a aula de hoje. Estou produzindo novos conteúdos e, em caso de dúvida, não esqueça de acessar o chat. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!